E aí, pessoal, bem-vindos para mais um encontro com muito conteúdo, com muita ciência, com muita experiência, com muita coisa boa. Se aproxeguem. E a gente vai falar hoje especificamente de resiliência mental e meditação. Uma das coisas mais poderosas da transformação da mente, comprovados pela ciência, aqui em discussão para vocês. Oi, Dai, Renata, olha quanta gente linda por aqui, já começou? Gente, convidem os amigos, chamem as pessoas que porventura possam se beneficiar disso. A gente vai falar desse tema e hoje eu tenho um convidado muito querido, muito especial, um super profissional, um super amigo, um parceiro aí da vida que a vida me deu de presente e que tem uma experiência de vida e de resiliência mental por tudo aquilo que ele fez, assim, para ensinar a gente mesmo a repensar esse conceito. Oi, meninas, Aline, Giz, Beth, Elina, olha quanta gente bacana entrando. Se aproxeguem, se acomodem. Espero que vocês. Ai, que delícia! Eu que fico feliz demais em poder compartilhar com vocês e com essas pessoas todas queridas esse processo de aprendizado, né? Ó, o Gabi já chegou aqui. Boa, Gabi, tá entrando aqui com a gente. Já chamem as pessoas, chamem os amigos para estar aqui com a gente, tá entrando. Olá, Gabi, tudo querido! bem, Mar? Que Boa noite. delícia ter você aqui! Muita gratidão! Obrigado você pelo convite. Imagina, eu tava falando aqui para esse povo de um carinho enorme que eu tenho por você e um super respeito pela sua trajetória, e nada mais justo do que chamar você para falar desse tema aqui com a gente, né, Gabi? Cara, você que participou de, inúmeras maratonas, teve a coragem de trocar a engenharia para esse lado, tantas transições. Cara, uma maratona de 75 quilômetros, um Ironman. Cara, é É, muito além, né, dos padrões. Fala aí um é, pouquinho de você. não, hoje eu penso assim, eu falo, caramba, né? Como já parece que foi ontem, né? Que eu comecei a engatinhar nisso e aí o espaço-tempo assim é fantástico, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, já são vários quilômetros percorridos, né? Então eu falo, caramba, realmente é, dá um histórico aí muito bom, né? Mas sempre em busca dos desafios também. Sim, Bom, você falou para eu falar um pouquinho de mim, né, Mai? sim. Eu gosto de definir um momento, assim. Eu acho que hoje eu estou, né? Eu estou esse momento que todos nós estamos passando, né? Me fez expandir assim ainda mais essa vontade de cuidar das pessoas, de trabalhar a presença. Então, no momento, né, eu estou totalmente focado na meditação. Eu estou fazendo imersões, né, que leva o pessoal para a presença, para eles cuidarem do corpo, da mente, do espírito. E essa é a minha trajetória, né? As provas eu tinha uma para fazer esse ano, inclusive eu tinha um desafio muito grande aí que era eu ia Da fazer um Suíça? da Suíça, ia, é um triatlon extremo, né? Além de ser um triatlon com as mesmas medidas de um Ironman, né? Que é aquela montão de coisa que você sabe, né? Para quem não sabe, é o Ironman 3,8 de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida. Eu É, canso para fazer 180 de carro, Gabi. não, realmente é. Se você para pensar assim, fala, caramba, como que é possível fazer isso, né? Não, mas muitas pessoas fazem, é um desafio muito legal de fazer. Só que assim, eu sempre gosto de ir avançando os desafios, né? Então, aí eu falei assim, não, agora que eu fiz o Iron, então vamos para um extremo, né? E aí foi o que era para ter sido esse ano, em junho, infelizmente, ou felizmente, não ocorreu, né? Nada é por acaso, então não foi dessa vez, mas já está com uma data para o ano que vem. Então, estou bem focado nessa parte de desenvolvimento humano e também treinando focado para junho do ano que vem aí no meu próximo desafio. Esse Sensacional. de hoje. Que lindo, demais, demais, demais. Gente, chamem as pessoas
E eu vou trazer uma combinação aqui, na verdade, esse bate-bola, porque a experiência é a maior escola da vida, né? Mais do que qualquer teoria, mais do que qualquer fundamento. Mas eu não tenho dúvida que desde o dia que você trocou essa sua carreira, que você decidiu largar a engenharia, aquela coisa box, para essa coisa tão ampla, tão holística, você já enfrentou a primeira barreira de resiliência mental nessa transformação, né? Conta um pouquinho como é que foi ter coragem de fazer essa transição na sua vida. Essa transição aí foi muito doida, né? Assim, porque eu tava num momento de vida, eu acho que todas as pessoas passam por esse momento, né? Que é, eu tava me questionando muito. Pô, será que isso daqui, eu tava acordando, aí qual que era meu dia a dia, né? Eu tinha um estágio que eu fazia de manhã numa empresa automobilística. Então, assim, voltando um pouquinho, né? Eu fiz Senai com 16 anos de automobilística, de carro, né? De mecânica. Aí eu já comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 16, 17, 18 anos, eu já estava dentro de empresa. E aí, isso daí me levou para engenharia, né? Pô, já estou dentro de uma multinacional, então você começa a querer os cargos melhores, né? E isso é normal, né? Daquele Claro. negócio padrão. E aí, então, me encaminhei para engenharia e comecei o curso, né? Aí chegou no quinto ano já, né? Já a engenharia que eu fazia era à noite, então tinha 6 anos. E eu cheguei no quinto ano e aí começou a bater um. Nossa, sabe aquele desprazer de acordar de manhã, colocar a roupa social, aí passar horas no estágio, aí chegar à noite para estudar? Não estava legal, né? E isso daí, lógico, influencia em todas as áreas da minha vida. Então, assim, Com não certeza. só a questão minha profissional, educacional não estava legal, mas estava interferindo na família, estava interferindo no pessoal, estava interferindo nos relacionamentos, em tudo, né? E aí eu comecei as questões internas, assim, puta, não é isso que eu quero, não é isso. E assim, eu sempre tive Deus muito comigo, né? Assim, já fui para vários lugares, já estudei bastante e assim, eu tenho o meu que eu comecei a perguntar para mim mesmo, falar assim, me mostra um caminho e tal. E assim, meio que do nada, né? Meio que só com essas perguntas, assim, eu fui conhecendo outras pessoas, fui procurando centros de ajuda. E aí falou assim, ó, relaxa, fica tranquilo que isso vai aparecer na sua vida, né? Já que ele, várias pessoas assim já me do lado espiritual já falaram que eu tenho muito eu tenho um negócio de mediunidade assim que na verdade todo mundo tem, né? Mas assim algumas pessoas têm mais aguçadas, outras menos, outras estudam mais. Então eu me permiti abrir para isso, né? Para mediunidade, porque no meu caso é o que a gente chama de viagem astral, né? Só para eu concluir aqui a minha história, mas é quando a gente sai do nosso corpo físico, né? Então isso acontecia comigo desde criança com muita Olha, facilidade. E aí, por acontecer isso, eu ficava com muito medo, né, disso, não sabia controlar, e por isso que eu fui atrás, né? Então eu aprendi o que era mediunidade, aí comecei a frequentar pessoas que sabiam. E essas pessoas me falavam, ó, você já despertou para isso, agora fica tranquilo, viva, que vai aparecer. E aí foi assim, meio que do nada. Um dia eu fui pro Parque Ibirapuera, aí encontrei o César Curti, né? O cara que juntou a galera da Mahamudra. E aí me encontrei ali. Me encontrei com eles. Pô, nunca tinha entrado em contato com uma meditação, com relaxamento, com a prática do exercício da maneira que nós fazemos, né? Uma mistura de tudo. E sim. aí me abri para o desenvolvimento humano. E aí aquilo tocou meu coração, que eu falei assim, é isso que eu quero na minha vida, né? É isso que eu quero, tipo assim, é isso que eu tô com vontade de acordar, eu tava com vontade de acordar 6 horas da manhã para ir pro parque, né? E, Super. e, e essa época a gente está falando de, a Mahamudra aí, 7 anos de existência, né? Então, 7 anos atrás não é como já é hoje, né? Assim, é Total. muito treino no parque, as pessoas pensando mais nisso, né? Ainda era tipo assim, tava nascendo essa questão aqui no Brasil, né? Sim, Então sim. foi uma troca muito que assim, não foi de um dia para o outro também, porque no meu interesse pelo desenvolvimento humano, aí eu comecei o quê? A fazer cursos, né? Cursos Sim. de coaching, cursos de empoderamento, inteligência emocional.
E num desses cursos que eu fiz uma ferramenta que era de autoconhecimento, que aí eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que eu tinha que seguir o que estava ali pegando, aí fazendo tudo ali, eu cheguei na decisão de falar assim, não, é isso que eu quero, então isso daqui vou ter que dar uma trancadinha nesse momento agora, depois eu olho para isso, e aí foquei, fui para o desenvolvimento, e aí nesses 7 anos, fazendo esses desafios, fazendo mais cursos, aí yoga, meditação, e aí foi, né? E tô no TCC da minha engenharia. Tô terminando o último ano que faltava lá. Então, Olha que legal. tudo no tempo certo. Sensacional, Gabi. E eu acho que, falando de resiliência mental, né, que é o tema de hoje, eu acho que nós temos alguns chamados na vida, né? Uns mais explícitos, outros nem tanto. A Manuzinha, Musos, sua linda, olha quem falando. A Manu também foi um exemplo. A gente está falando exatamente dessa coragem, Ah, Manu, tá dessa, aí. Manu, de fazer Agora, essa transição. Aliás, foi graças a Manu que eu conheci o Gabi, inclusive. pô, Porque foi ela que me levou para lá. Então, eu acho que a gente tem alguns chamados. Um dos chamados que eu vejo que provocam esse teste de resiliência mental é quando o cenário atual está tão desconfortável que a vida começa a te pedir movimento. Esse é um primeiro sinal fundamental. O outro oposto é quando a clareza do cenário que você deseja é tão forte que ele também tem o mesmo poder de te movimentar. O famoso pelo amor ou pela dor. Mas são recursos que a mente começa a provocar na gente, e aí eu acho que tem que, e exige da gente uma coragem muito grande para a gente assumir e começar essa transição. Eu acho que esse é o primeiro, né? O primeiro passo da resiliência mental é ter coragem de assumir esses sinais que começam a ficar tão latentes na nossa vida o tempo inteiro. E às vezes a gente diz, não quero olhar para eles, deixa eles ali, finge que nada está acontecendo, é a vida que segue. E aí a é, gente vai se anestesiando, né? sim. Todos esses sinais aí, eles se formam, é desafiante, né, a gente ir para eles, porque a gente sai de verdade do nosso conforto. Então, eu Total. pegando o meu exemplo lá, eu meio que tava no meu conforto, né? Tipo assim, tava desde os meus 16 anos estudando aquilo, já dentro de uma empresa, terminando engenharia. Então, eu tava numa situação confortável até demais. E, lógico, você sair do seu conforto é o que causa essa insegurança, né? É o que causa esse medinho, que é o bom, né? É o que faz a gente é, realmente direcionar para aquilo. É o que eu gosto de falar que é as provas físicas que eu faço. Então elas ajudam muito, porque aquilo é um desafio que você coloca para você, né? Muito. No desafio que você até o final, que você falou lá assim, dor, gostoso, sofrimento, é no sofrimento mesmo que a gente cria essa resiliência mental, né? Que a gente cria esses calos na mente. Que eu falo assim, porque a resiliência é exatamente isso, né? Quando você chega num ponto que expandiu muito, né? Porque eu aprendi resiliência lá na engenharia, né? Foi o primeiro contato que eu tinha, É um porque conceito da física, inclusive, né? é, é um conceito da física, né? Quando você estudar resistência dos materiais, né? Alguns materiais têm a resiliência. O que, que é isso? Você deforma ele, então, tipo um elástico que você deforma e aí ele tem a capacidade de retornar, não no ponto inicial, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais diferente, igual a mola. Então, a resiliência mental é isso, né? Quando você passa a sua zona de conforto, extrapola um desafio e aí você volta diferente, um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho melhor. E aí você vai criando essa resiliência, né? E isso você traz para o seu dia a dia, que Total. é os momentos que a mente vai ali, toma por um pensamento, então a resiliência está no gatilho rápido de você voltar. Opa, não, tô aqui, né? Então aí a gente entra no conjunto da meditação. Maravilhoso. A Beth está falando isso, te tira totalmente da zona de conforto, muito. E assim, o pós-cruzar a linha, ele é altamente recompensador. Mas o processo entre a decisão de cruzar e o durante o cruzar é altamente desconfortável. Ah, é. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque às vezes a gente pensa que a vida vai estender um tapete vermelho te convidando a fazer as mudanças que precisam ser feitas e não vai rolar. A Faf Dura,
Tem cara... É sua mãe? É minha mãe. Ah, gente. Ó, beijo pra você, sua linda. Você falou assim, ó, tô mandando para umas pessoas, aí eu já cliquei aqui, ela foi a primeira a aparecer, deixa eu mandar lá para ela. Linda, linda. E eu acho que a maternidade também é uma grande fonte de resiliência mental. Porque quando você faz algo para cima, assim, para muito maior do que só você mesmo, e a maternidade é uma prova viva disso, você entra nesses testes. Eu vou trazer um pouquinho de neurociência também nessa combinação, mas, Gabi, eu queria muito explorar esses, mais do que só a transição. Por exemplo, quando você está num triatlon da vida, quando você faz, por exemplo, 180 quilômetros, cara, é uma coisa que é humanamente até impossível para a grande maioria dos normais. E me corrija se eu estiver errado, as pessoas dizem que só tem um pedacinho do tempo é que é técnica e corpo, todo o resto é mental. Conta pra gente como é que é essa experiência, como é que são os limites, como é que eles se evidenciam nesse momento da prova e como é que foi pra você? Conta aí. Sim. Mas, assim, primeiro, assim, antes de falar lá no momento da prova, né, eu sempre, um dia, eu nem lembro quando eu aprendi isso, mas um dia eu aprendi na vida, assim, que se uma pessoa faz, você é capaz de fazer, né? Eu acho que esse é o primeiro bloqueio que eu penso, assim, que eu me deparo. Porque se alguém já fez uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é porque eu consigo fazer, né? Com Então, aquilo certeza. precisa de treino e dedicação. Como você disse, assim, é o treino que faz você chegar na prova confiante, né? Poderoso mentalmente para saber que você vai concluir aquele desafio. Então, Sim, a resiliência mental você realmente cria nos treinos, é o caminho, né? O caminho ele é o mais interessante, porque um fato legal até do Ironman é que assim, como é uma prova que muitas pessoas querem fazer, né? Bem conhecida, então rolou, por exemplo, o Ironman esse ano, aí no dia seguinte já abre as vagas para o do ano que vem. E você tem que comprar naquele dia, porque senão as vagas acabam. Ou seja, no meu caso, por exemplo, e do César também, que a gente fez junto, a gente meio comprou, né, o desafio sem mesmo. Eu não sabia nem nadar. Assim, na verdade, sim, eu sabia nadar daquele jeito, assim, que eu aprendi de criança, mas não sabia técnica nenhuma. Então, foi exatamente um ano de muita preparação, né? Então, que, pô, durante esse caminho foi vários momentos que eu pensei em desistir, vários dias assim que tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para treinar 4 horas seguidas embaixo de chuva. Então o caminho já foi deixando a minha mente muito poderosa, sabe? Ah, se eu não fizer o treino aqui, eu não vou conseguir lá na prova, então eu tenho que fazer. Ah, o treino aqui de final de semana, hoje eu quero. Não, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer meu treino, porque assim, eu tenho que cumprir o treino, senão lá eu não vou fazer. Essa é meio que todo mundo fala do Ironman, né? Treina que você faz. Não adianta também se inscrever e, e ir para a prova, né? Então a sim. gente vai ganhando esses calos mentais durante o treinamento. E aí no momento da prova, realmente, o corpo, assim, por mais cansado que ele esteja, né? Eu até tenho umas fotos, assim, da minha prova que eu tô bem desconfigurado, né? Eu tava realmente muito cansado, porque apesar de treinar bastante, aquelas medidas eu nunca tinha feito na vida, né? Foi uma primeira vez, assim, foi novidade para mim. Então, Sim. realmente foi um desafio grande, assim, foram 11 horas, eu fiz em 11 horas e 40. Então, assim, a bike eu lembro até hoje, como se eu estivesse lá na bike, né? Chega uma hora que o movimento do corpo e as dores, elas ficam crônicas, sabe? Tipo, é um movimento assim que você faz e toda a sua atenção tá na sua mente, sabe? Na conversa que você tem. Ah, eu vou conseguir, vou terminar, agora é minha hora de hidratar, agora é a hora da alimentação. Aí você foca, tô aqui, vou terminar. Aí vem a mente de novo. Ah, isso aconteceu, puta, tô cansado, tô pensando em desistir. Aí você foca, foca, foca. Então, cada ganchinho desse, né, que você foi construindo ao longo do caminho, você direciona ali no momento da prova e aí, meu, aí é só chegar, né? Eu acho que aí é meio que a consequência do processo, né, Gabi? Ah, Eu aí, gosto muito disso que você está trazendo, porque tudo parte, e escutando você falar fica ainda mais evidente para mim.
E eu adoro essa palavra, decisão. Porque decidir vem do grego, significa cortar com todas as outras alternativas. O grande desafio é que a resiliência ela não vem enquanto você não toma a decisão. Então, decidir é o primeiro passo para exercitar a Não, resiliência mental. você falou tudo aqui que eu falo para todo mundo que me pergunta nessa prova. Assim, ó, o que que foi o mais difícil? Porque a galera vem assim, né? O que que é o mais difícil? É nadar, pedalar ou correr? Clássico. Sabe o que foi mais desafiador, né? Eu gosto de falar assim, não é uma palavra difícil, mas mais desafiador, foi a inscrição. Porque foi um dia ali que eu fiquei, inscrevo, não inscrevo, pô, a inscrição é super cara na época eu nem tinha dinheiro para tudo isso, minha mãe me ajudou, sabe? Minha mãe que tá aqui, eu acho que ela ainda tá. Maravilhosa. Então, assim, é cara, você tem que tomar uma atitude ali, uma decisão de você fazer. Porque a gente fica naquela, compro, não compro, vou fazer, nossa, é muito grande o desafio. E outra, eu não sabia nada de triatlon, né? Então, assim, foi realmente uma decisão que depois de você tomar, aí eu só agradeço, porque, tipo, foi nessa decisão que começou a abrir as portas para isso, sabe? Para essa resiliência, para essa. Ou seja, quando você faz um desafio desse, a mente não volta mais para onde ela estava, né? Com Sempre certeza. após desafios, a sua mente expande e ela não retorna mais de onde iniciou, né? Então, realmente, você pegou uma palavra aí, decisão, que até em outro momento, assim, uma outra oportunidade, os meus alunos, eu gosto da palavra audácia, né? E eu gosto muito dessa palavra. E aí eu separo ela letra por letra, assim, porque eu sigo os 7 centros de energia, tem 7 letras. E aí é A de aprendizado, U de união e o D é decisão. É as 3 coisas Boa. básicas para você começar a avançar nas questões espirituais, né? Para avançar. Então, assim, aprendeu, se uniu, tomou a decisão. Aí Aí vai vai. embora. Arrasou, sensacional. E aí eu gosto de mostrar, assim, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é a mente-mente. Eu escuto isso desde que eu comecei a estudar esse processo e é verdade, porque imagina que o nosso cérebro, o nosso sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do cérebro, ele é como se fosse um centro, enquanto os nossos centros de ameaça são três. E isso aparentemente é ruim, mas não é, para a preservação da espécie. A nossa mente ela foi programada para verdadeiramente manter a nossa espécie. E é por isso que nos primeiros 15, 20 minutos de exercício, quem aqui tá tentando fazer exercício nessa quarentena, gente? Ó, se liga nessa. Nos primeiros 20, 15 minutos de exercício, a tua mente fica brigando com você, falando assim, ó, para, pelo amor de Deus. Tem gente que tá estando assim, nossa, minha mente tá ganhando. Calma, vamos entender. O que acontece? Para a mente, você está gastando uma energia completamente desnecessária, porque você não está em risco de vida. Você não está sob nenhuma ameaça. Então, aquela energia, ela poderia ser preciosa para sua preservação, ela está sendo gasta em casa, agachando, fazendo uma flexão ou qualquer exercício que o valha. É só depois de 15 a 20 minutos que o seu sistema dopaminérgico, ou seja, de recompensa, começa a receber aquelas doses lindas de serotonina e outros hormônios maravilhosos que a recompensa vem. Então, eu acho que o quanto nós estamos doutrinando, né, Gabi, a nossa mente para passar por um processo disruptivo, altamente desconfortável, para depois escolher. Eu brinco que, só para concluir essa linha de raciocínio, e talvez muitos possam se identificar com isso, a gente está na quarta revolução industrial, que é a transformação digital. Então, a gente está sendo o tempo inteiro assolado de informações que é assim, você está com fome, você aperta um botão, a comida chega. Você precisa se deslocar, você aperta um botão, chega um carro. Você ainda vê quanto tempo ele vai demorar para chegar no mapa. A tecnologia tem muito esse conceito de plug and play. E a gente cria uma falsa ilusão de que os processos comportamentais e humanos também são de plug and play. E aí a gente começa a criar falsas expectativas sobre o nosso processo de desenvolvimento que começa a destruir a nossa resiliência mental pelo simples fato da gente não compreender como é que funciona esse processo.
Então, o nosso principal compromisso, antes de qualquer coisa, é trazer informações para que a gente cuide da mente, para ela parar de mentir para a gente e aí a gente começa a ativar. Porque, Gabi, você que tem muitos alunos, que muitos, assim, inclusive, nunca fizeram exercício físico, pelo contrário, sai de uma vida, inclusive, sedentária e, de repente, toma gosto pela coisa. Eu sei porque eu já presenciei isso, eu já vi isso acontecer com muitos alunos seus. O que você percebe que acontece neles entre essa transição, sabe? De ser sedentário e achar que cuidar de si é apenas um olhar estético, para descobrir que isso é fonte de endorfina e pode te ajudar em outras áreas da vida. Como é que você vê essa transição dos seus alunos? Não, primeiramente, muito legal do jeito que você colocou aí. Eu fiquei assim, muito show essa ligação com a sobrevivência, né? E o corpo querer, pô, achei sensacional. E foi muito de encontro com o que a Mahamudra até faz, né? Porque a gente, quando fala de treino corpo, mente e espírito, as práticas sempre começam, né? Isso daí eu trago para todas as práticas, passo para todos os coaches, todos os alunos. Não importa se você está treinando em grupo ou sozinho, é muito legal um tempo de concentração antes, justamente para o seu corpo já ir entendendo esse momento, né? Você falou de hoje nós estarmos tudo, apertou aqui, já chega, tal. É exatamente o que está acontecendo, né? As pessoas, elas começam a fazer uma coisa e aí que é o resultado, assim, no dia seguinte. É, Porque, não, hoje eu fiz uma meditação lá que eu entrei de 15 minutos, então amanhã eu tenho que estar mais presente, eu tenho que estar mais sereno, vamos dizer assim. não, virei Dalai Lama hoje. É muito tempo, né, para você começar a dar os primeiros passos. Então, na prática física, é o que eu falo para eles, né? É constância e sempre ali se preparar, né? Você não tem que ter pressa de alcançar o resultado, mas observar o seu caminho. Chegou na sua prática, sempre o aquietamento, a meditação é muito importante. Eu, assim, de experiência de aluno, já via. Acontece com muitas pessoas, né? Vou chegar 15 minutinhos depois porque eu quero chegar no aquecimento. E, na verdade, quando a gente inicia com a prática de meditação, né? Acredito eu que a gente já está colocando o nosso corpo para sair dali. Às vezes ele está querendo fazer uma outra coisa, porque assim, a prática também demanda energia nossa, né? A meditação não é você silenciar a sua mente, mas pelo contrário, você está presente com aquele pensamento que você quer ter no momento, né? É foco em uma coisa só. Então, você já está direcionando, o seu corpo já está reconhecendo aquilo. E aí você parte para o treino físico, numa evolução também, de aquecimento, de técnica, de WOD, vai se conhecendo. E aí você vai para o próximo treino, você fala assim, opa, pô, eu saí, então o exercício funcional ele proporciona nisso, né? Eu saí de uma flexão que eu fazia de joelhos, agora eu estou fazendo uma flexão que, pô, eu bato o peito lá no chão e eu subo. Então, olhar a sua progressão, a sua evolução, é o que faz continuar, né? Eu acho que se a gente já vai direto para o resultado, corta o caminho de tudo, aí não dá muito certo mesmo, é o processo. Então, por isso que eu falo assim, o melhor tempo para você começar, e você que está aí, né? Vou começar, o melhor tempo foi ontem, né? Era ontem, mas o segundo melhor é hoje, né? Porque quanto mais cedo você começa a ter essa constância, essa prática, esse treinamento, essa evolução, é como a gente começou a nossa live, né? Hoje eu vejo lá atrás, nossa, parece que foi ontem que eu comecei a correr 3 quilômetros e hoje a gente consegue falar de várias provas, né? Então é a escala evolutiva aí, né? É maravilhosa. Não, e a gente teve várias trocas, assim, a gente já conversou muito sobre isso, mas o que eu me surpreendi com essa prática é que eu não conheço nenhum lugar que você começa uma prática de exercício físico relativamente pesada, né? Porque é intensa, embora cada um possa fazer no seu ritmo, mas eu nunca tinha começado exercício físico com meditação. Eu nunca tinha ligado, e olha que eu sou apaixonada por meditação, e eu faço e mudou minha vida. Mas eu nunca tinha ligado a necessidade de estar 100% presente, porque aí você se lembra para que você está fazendo isso.
Da onde vem aquela preguiça, aquela vontade de parar, aquela assim, gente, nossa, vem por educação, sabe assim? Meu corpo tá, eu daqui a pouco eu chego. E alguém precisa correr do teu lado, você só por. Ah, deixa eu correr também, tô correndo ali. Então, a hora que você tá, cara, por que eu tô aqui? E tudo bem se ontem você não teve o seu melhor desempenho. Hoje é um novo começo e a gente pode retomar isso pouco a pouco. E eu acho que essa beleza de unir o autoconhecimento e perceber que nós somos seres integrados é a grande diferença. Eu adoro, a gente falou várias vezes sobre isso de corpo, mente e espírito, né, Gabi? Cara, é assim, é tua casa, teu corpo é teu templo. Esse aquietamento, né, pra gente não falar tanto meditação assim, esse aquietamento inicial Isso. é justamente porque, assim, ó, exemplo agora, se tornou um hábito para mim, né? Mas eu sentei aqui um pouquinho, minutos antes da nossa live aqui, e a Eu gente não também. falou nada antes, né, mas assim, nem falamos nada, o que ia rolar. E aí eu silenciei 3 minutinhos. Por quê? Porque hoje, né, eu tô aqui no litoral, mas hoje especificamente eu fiz um bate-volta. Então eu tinha acabado de chegar, pego o carro, aí cheguei aqui, limpei as coisas e tal. A gente, se eu entrasse direto, são muitas energias que estavam comigo, né? Muitos pensamentos. Eu estava falando com algumas pessoas de outros assuntos. Então, só esses 3 minutinhos que eu já tenho uma prática comigo, né? Eu falo assim, pô, agora isso daqui fica ali, né? Daqui a pouco eu olho de novo e vou me Sim. concentrar aqui no que eu estou fazendo, que é a minha live. Então, muitas vezes, o que você falou do exercício, né? Se você começa direto, não tem problema nenhum nisso, mas na verdade o aquietamento ele entra antes de tudo, né? Não só da prática física, mas se eu vou ter uma reunião daqui a pouco, então deixa eu silenciar aqui. Se eu vou daqui a pouco fazer uma prática física, deixa eu silenciar aqui. Se eu vou ler um livro, deixa eu. Então, assim, você começa a criar esses hábitos de sempre se concentrar mais no que você está fazendo, né? Até que não sejam atividades muito expressivas, mas na conversa com cada pessoa. Então, eu ouvi muito essa expressão, né, quando eu estudei meditação e yoga lá na Tailândia, que eles falam lá que é o crazy monkey, né, a nossa mente, crazy monkey, que ela fica assim, o crazy monkey em inglês, né, é o macaco louco, que ela fica pulando de galho em galho. E é assim, isso daí é com todo ser humano, né? A nossa mente está aqui, tô pensando nisso, mas tô pensando no meu filho, no almoço de amanhã, na live que eu tenho que fazer daqui a pouco, no meu treino que eu fiz hoje, no que eu vou comer. Então, assim, cada vez mais que você pratica essa resiliência, essa meditação, você está deixando esses crazy monkeys, cada um no seu galho, né? E dando mais Sim. atenção a isso. E é prática, É assim. treino, né? Ah, é muito treino, é muito treino. E eu gosto muito, assim, quanto mais eu tenho estudado sobre a neurociência, mais eu me apaixono por isso, porque ela abre portas para um entendimento mais aprofundado de como é o nosso funcionamento, né? Então, o que acontece? A gente tem o nosso sistema um do cérebro e o sistema 2, né? Naquele livro do Daniel que ele fala de Rápido e Devagar, é o nome do livro, que o nosso sistema um ele é o sistema automático. É o sistema bottom up, sabe? É o mais reptiliano para, tipo, o que tem que fazer? E aí, o que você vai fazer? Basicamente, nesse poupar energia, você vai fazer aquilo que você está acostumado a fazer. A gente chama, né, os neurônios wire together, fire together. Ou seja, quanto mais eles se fortalecem em determinados comportamentos, mais a gente fica bom. Resumindo, qualquer coisa que você faça com consistência, você vai ficar bom. Se você tem o hábito de reclamar muito, você vai ser o melhor reclamador da história. Com Se você tem o certeza. hábito de aquietar a mente, você vai ser uma pessoa extremamente serena e assim sucessivamente. Então, e o sistema 2 é o sistema lento, que é aquele que exige que você pare para pensar sobre o que você está fazendo. Que você sai do piloto automático e não necessariamente você entra nos hábitos. E eu acho que aí está uma definição importante, sem nenhum julgamento e sem nenhuma culpa para qualquer pessoa que esteja assistindo aqui. Mas provavelmente, se a gente está falando de uma mudança de hábito, vai exigir que você saia do padrão que não tem energia envolvida, que você não precisa fazer muito esforço para fazer, porque já é um grande hábito,
para escolher de forma consciente o que de fato está te aproximando dos seus objetivos. Esse é o sistema 2. E é entender que ele não vai vir naturalmente porque ele não faz parte do seu hábito. Então, esse aquietamento, ele é uma forma de ativar o sistema 2. Porque na loucura, no vai, a chance do sistema 1 entrar em ação, que é o vamos que é mais rápido, vamos que eu conheço, é muito maior. Para você ativar o sistema 2 de forma constante, é necessário aquietar e consciência. Então, à medida que você vai entendendo isso, que não é um problema seu, porque a gente personifica o problema. A gente fala, eu é que não consigo. Não, não é que você não consegue. À medida que você vai entendendo esse funcionamento, você vai percebendo que isso é parte da sua natureza enquanto Homo sapiens, da nossa condição imperfeita como ser humano. Então é uma questão de começar, né? Sim, não, essa palavrinha não consigo é a que mais eu falo assim, ai, você sabe, dá vontade de pegar e falar assim, cara, porque a prática, né, seja de tudo, igual você falou assim, tudo que você repete, você fica bom. Então, eu não consigo meditar, mas, pô, é igual andar de bicicleta, entendeu? Você vai pegar a primeira vez quando criança, você vai cair, aí você vai pegar a segunda vez, você vai levar outro tombo, aí você vai colocar a rodinha, aí você vai querer tirar a rodinha, aí você vai. Aí depois de, tipo, sei lá, 7, 8 vezes, 10 vezes andando, que você vai começar a dar os primeiros pedais, né? Então, assim, toda prática é a mesma coisa. Eu não consigo meditar, mas, pô, você já pegou, assim, objetivo, 15 dias consecutivos, Isso. né, de se abrir para isso, porque, até por experiência própria, antes tinha já no treino da Mahamudra, tal, quando eu me abri para estudar isso, que muitas vezes eu ia ali só por estar ali, né, e fazia e não entendia, não compreendia o que funcionava, mas fui insistente. Se eu acredito é porque uma hora vai acontecer, né? E aí na persistência é o que aparece. Então, realmente, eu não consigo, é uma frase muito assim que tem que eliminar assim da vida. É uma dica para todas as pessoas, assim, porque voltando no que eu já falei, se uma pessoa consegue, você consegue. Então, olha que coisa simples. Muitas pessoas conseguem, já falam de meditação. Então, meditação, eu estou falando esse exemplo, por exemplo, Everest, que é um sonho que eu tenho. Então, se alguém já fez, também vou lá e faço. Então, isso é para tudo, né? E o que você colocou do cérebro, muito interessante. É o que você foi falando assim, eu lembrei meio do pensamento inconsciente e o pensamento consciente, né? Atividade Total. consciente e consciente. Então, a respiração é um puta exemplo, né? Porque a gente faz isso inconsciente, desde que a gente nasceu, né? Você tomou o tapinha na bunda lá, começou a chorar, começou a respirar e você não estava consciente daquilo. Só que a gente pode estar consciente da nossa respiração, né? Então, no treino, por exemplo, uma diferença é essa. A inconsciente vai assim, nossa, fico muito cansado porque isso me tirou do conforto e tal. Agora, se eu faço, olhando minha respiração, vendo a execução, o que eu tenho que fazer, inspirar, entendeu? Então, isso para as corridas também, né? Para bike e tal, encaixar ali a sua respiração consciente, o seu movimento consciente, né? Então, show de bola. Arrasou. Gabi, eu tinha mandado umas perguntas para o pessoal e mandando para a gente antes, e já tem algumas aqui que eu selecionei, Show. inclusive, para dividir contigo. Então, a primeira, que coincide, eu acho que você já falou a primeira, né? Que quais são os principais bloqueios ou barreiras para a resiliência mental? Eu acho que o não consigo é uma, sem sombra de dúvidas. Quais mais barreiras você vê para a resiliência mental? Ah, bom, a resiliência lá, então, como eu falei, né, você ganha com, assim, quanto mais você passa dor, quanto mais você sofre, a dor e o sofrimento gostoso, né? E a dor e o sofrimento, ele vem do quê? Dos desafios. Então, assim, um bloqueio é você não ter desafios. Eu acho que, assim, a gente tem que colocar desafios, nem que seja, se é esporte físico, então pular corda. Eu vou pular 10 cordas, na próxima semana eu vou procurar pular 30. Mas a vida é feita de desafios, né? Porque o desafio ele te tira dessa zona de conforto e o que te tira da zona de conforto vai te trazer resiliência mental, né? Calos mentais. Então, realmente é você colocar desafios, né, na sua vida. O não consigo, né? Que já é
uma barreira de entrada aí, né? Se a pessoa pensa que ela não consegue, lógico que ela não vai conseguir. Isso daí não existe. Por mais que ela pode, sei lá, ler sobre o assunto todos os livros. Mas se ela achar que ela não consegue fazer a prática, ela não vai conseguir de maneira nenhuma, né? Sim. E a outra barreira, eu acho que acho que não me veio nada na cabeça agora, mas eu acho que Boa, boa. essas Essas são duas, as que você mais encontra, né? Não, essas isso duas tipo, é o que impede a pessoa, sabe? Eu não consigo, ou seja, se abrir para a prática e colocar desafios. Então, se ela colocou o desafio e acreditou, né? Porque assim, até eu passo para as pessoas que me procuram para meditação, né? Que eu faço minhas imersões e tal. Primeira Ah, coisa, depois quero que você conta também pro pessoal aí que tá assistindo tá? seus cursos muito legais. A primeira coisa, tipo, acha o seu cantinho da meditação. Você tem que ter um cantinho, sabe? O que é esse cantinho? Ah, é o momento que eu vou ali para ele, para eu praticar a meditação. Se eu quiser fazer um dia no sofá, outro dia na cama, deitado, não sei, nunca vai acontecer. Você tem que abrir um espaço, né, para isso acontecer. Então, é Sim. muito simples as formas de começar, né? Primeiro tem o seu cantinho, se conecta com uma pessoa que você sente confiança para fazer isso, né? Os primeiros passos. Então, realmente, eu acho que fica nessas duas aí. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou falar muito do que eu vejo no mundo corporativo, né? No desenvolvimento, você trabalha muito com essa parte física, eu trabalho muito com a parte comportamental e isso super se completa. Uma coisa que eu vejo que é uma super inimiga da resiliência mental é a comparação. Porque o que eu vejo, assim, exatamente em linha com o que você está trazendo. Porque a gente sempre vai ser mais bonito que alguém, mais feio que alguém. Mais rico que alguém, mais pobre que alguém. E aí existe uma diferença muito grande entre você ter referências, você ter inspirações e você se comparar. Porque se você tá no mindset fixo, que é aquele assim, eu não consigo, e essas outras, que aí vou dar uma dica muito legal de um livro bacana para vocês, o que acontece é que nós temos uma tendência a olhar para tudo aquilo que a gente é ruim e que os outros são bons. Dificilmente você faz uma comparação quando está nessa fase negativa da comparação que vai te inspirando. Ó, acho que é Paty está falando, desmotiva mais do que ajuda muito. Então, eu acho importante você respeitar uma linha entre o que você está usando como inspiração, e isso é altamente motivador. Você olha e fala, nossa, que é aquele lema que você trouxe. Se alguém conseguiu, eu também posso. Deixa eu ver quem já conseguiu para eu me inspirar nessas pessoas. Mas o problema é que eu vejo também, principalmente na prática de exercícios, é assim, eu vejo, nossa, consegui 5 flexões, que eu nunca tinha conseguido. Aí a pessoa do meu lado fez 12. Aí você fala, nossa, que bosta, eu tava achando que era incrível 5. Então, não, é o seu processo com você mesmo. Sim. Só por hoje eu fiz um pouco melhor do que eu fazia ontem. E eu acho que essa virada de chave mental, de parar de querer ganhar dos outros, para ganhar dos seus vícios, dos seus issues, dos seus padrões mentais e comportamentais, ele vai te dando uma referência de poder interno que ninguém nunca vai tirar de você. Quando a comparação é externa, qualquer pessoa pode passar e tirar isso. Porque aí existe um problema maior ainda, que é se você está se baseando 100% na comparação externa, existe um risco de você se juntar com pessoas medíocres só para você se sentir bem. E como dizia Guimarães Rosa, é junto dos bons que você fica miô. Eu gosto de estar perto de gente que é muito melhor do que eu, inclusive. Por quê? Para que eu tenha referências de como fazer melhor, de como fazer diferente. Se a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, olhe para essas pessoas. Onde você está juntando forças? Onde você está se conectando? Tirando aquelas que são inevitáveis, mas pense naquelas que você pode escolher estar perto. Junte-se de pessoas que te inspirem, que te coloquem para cima, que se conectam com pontos de referência com altos estándares e que ainda assim conseguem ser generosas com elas mesmas. Eu acho que esse processo de sem comparação e autogenerosidade é maravilhoso.
A Sheila, ai, tá tendo, oi Camilinha, bem-vinda. A Mel, por isso que eu amo ficar junto com você, mas sua linda. E eu acho que quando a gente vai se juntando com, com a união que você trouxe, Gabi, Uhum. porque quando você tira a comparação, você verdadeiramente fica feliz quem conseguiu fazer 12, por mais que você tenha conseguido fazer 5. E aí esse é o segredo. Quem começou a comemorar isso entendeu tudo da vida. É, realmente, assim, o que a gente está prezando é realmente o seu caminho, né? Os seus passos, a sua história, você escrever. Todo dia você tem a página do seu livro em branca para você trilhar a sua história. Então, pode até haver momentos de comparações, assim, quando você ainda não está voltado para a importância do seu autoconhecimento, né? E de saber Sim, que a sua resiliência vai vir com os seus desafios, né? E que o desafio das pessoas são delas e que não, não faz sentido nenhum para a sua evolução, para onde você quer chegar, total. para sua tudo, não tem o sentido da comparação, né? Isso daí acaba sendo prejudicial, porque você vira uma competição, né? E a competição é consigo mesmo. É você traçar os seus desafios, é você, como disse, né? Olhar as inspirações, Sim. extrair também conhecimento das pessoas, né? Se unir com as pessoas que fazem, mas comparar com a pessoa que está do seu lado, eu acho que não. É mais legal assim motivar ela, né? Se unir Isso. a ela e crescer juntos, evoluir juntos. Eu acho que isso a gente proporciona muito se unindo, né? E Sim. cada vez mais que a gente faz essa união, que a gente olha para isso, a gente vai deixando a comparação de lado, né? Os alunos eu percebo muito nisso também na Mahamudra, nessa evolução, que às vezes chega com uma comparação, né? Ah, ó, puta, mas o cara já tá treinando 3, 4 anos, né? O cara começou lá igual você. Então a gente até na aula fala assim, tudo é o seu caminho, olha para onde você tá agora, né? Para você chegar. Não tem onde comparar, sou pior, sou melhor. Não, você é único, você é exclusivo, ninguém tem o seu DNA. Então é mais ser você mesmo, altruísmo, sabe? Olhar para. E aí quando você tem olhar para você assim, você automaticamente não compara, né? Você... Ai, que lindo! E é muito verdadeiro, tá, gente? Isso que ele tá falando é muito real, porque eu pude vivenciar isso de perto, e é isso mesmo. Ah, Danus, olha essa dupla linda! Oi, Ítalo! Oi, Liette, vamos deixar essa live maravilhosa salva, assim, com todo o amor do mundo para vocês. E eu acho que aí, Gabi, então, para fechar a percepção que eu tenho dessas barreiras, é quando você tá nesse processo de comparação, você esquece de comemorar os avanços. E quando a gente esquece de comemorar os avanços, a gente deixa de ser gentil com a gente, porque a gente só olha o que está faltando. E está faltando muita coisa, porque nós somos seres imperfeitos como natureza, né? Do latim, perfeito é feito até o fim. Ninguém foi feito até o fim, a gente está em construção. Eu falo que eu tenho vontade de andar com uma camiseta, desculpa o transtorno, estou em obras. Todos os dias eu tenho vontade de andar com essa camiseta. Porque a gente não está feito até o fim. E o comemorar qualquer pequeno avanço. Cara, só por hoje eu não perdi a boa. Só por hoje eu cuidei de mim. Só por hoje eu li uma página de um livro que eu queria ler. Só por hoje eu assisti uma live como essa. Só por hoje eu troquei as notícias ruins por alguma coisa que me fazia bem, por uma ligação para minha avó, por exemplo. E eu acho que quando a gente começa a valorizar o momento presente, onde a gente está de verdade, e a gente percebe que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, a gente começa a voltar para isso aqui, ó. Isso aqui, eu agora, só eu e você e esse povo lindo. Não tem mais nada que importa na vida agora. Neste exato momento, isso aqui é a coisa mais importante da nossa vida. Então, ó, João, bem-vindo, Nama. Olha que delícia, Minelli. Então, eu acho que é isso. Aliás, você já olhou para a sua realidade hoje, assim, aí em volta? Você já viu quão privilegiado você é, que você está saudável, que você tem condição de escolher cuidar de você num dia como esse? Cara, isso é muito sensacional. A hora que a Não, gente perde a beleza disso, para tudo. Para tudo. sim.
Não, comemorar realmente, né? Você estando presente, se desafiando aí, cada vez mais você começa a comemorar a simples Uhum. respiração, o simples dia. Eu trago muito isso para as pessoas na imersão, assim, né? Que Conta da imersão, Gabi. a imersão eu sempre, assim, eu já fiz até com a Dan aqui, né? O Engenharia da Vida, que foi algo que eu transformei, assim, né? O Engenharia da Vida surgiu da minha experiência com a Mahamudra, aí fui fazer o curso de yoga, peguei algumas coisas de lá, esse raciocínio da engenharia, né, que é meio lógico, é meio assim, temos que bater as contas para chegar no resultado final. Então, nada se cria, tudo se transforma. Eu transformei a engenharia da vida, nasceu, e assim, eu estava fazendo imersões presenciais, né, a gente tinha feito umas 3 imersões com a galera, que, meu, foi muito maneira. E como aconteceu a pandemia aí, né, que todo mundo ficou mais online, e eu aqui também, como você falou, assim, eu tô num lugar super privilegiado, assim, agradeço todo dia, sabe? Tô no litoral, em meio à natureza, então isso proporciona muito Delícia. demais, então agradeço todo dia por isso. E aí eu experimentei de fazer, eu só fiz uma até agora, né, imersão online, assim, mas foi uma que, puta, eu não consigo nem descrever com palavras como que foi, sabe? Porque foi muita conexão, então são práticas, né, 6 horas da manhã, que ficam salvas, mas diárias, né, de meditação, de yoga, de relaxamento. E aí à noite eu sempre trago lives de conteúdos, né, seguindo esse mapa do autoconhecimento, que eu me baseio nos centros de energia do corpo, que são os chakras, né? Então, que é os primeiros passos para você chegar lá no seu coração, ter bons relacionamentos, saber se expressar, tá com o seu terceiro olho alinhado, ativado. A gente começa lá de baixo, pelo básico, né? Então, como que tá o seu sono, como que tá a sua água, como que tá as suas emoções, né? Como estão as suas decisões, as suas vitórias, comemorações diárias, né? Porque, assim, é, é, um, é muito simples, na verdade. Só que hoje, como a gente já comentou aqui, nessa velocidade que nós estamos no mundo, né? Às vezes a gente enche o nosso copo até a boca e transborda de tanta coisa que a gente quer, tipo, de ferramentas para acessar outras partes suas, assim, que precisa de cuidado, só que como tá as principais, né? Como tá a sua prática de meditação, por exemplo, que é a primeira a sua presença, a sua raiz, né? O seu agradecimento por hoje. Porque quando você faz a prática de meditação, a prática de se conhecer, você é grato pela pessoa que você é, você se sente único e exclusivo, Muito. sabe? E aí você vai trabalhando a sua água, as suas emoções, você vai criando resiliência. Então, as emoções, os pensamentos, né? Você não deixa ele interferir, né? Um pensamento que vem de tristeza. Todo mundo aqui tem situações na vida, traz isso. Só que você sabe reconhecer aquele momento. Opa, agora eu senti isso, já deixo ele ali porque tem outra parte da minha vida, então você vai distribuindo isso, você não deixa um pensamento central te dominar, né? E o que te leva para o futuro, para o passado, que a pessoa fica doida e não consegue curtir ali, né, o dia dela, tipo, a vitória dela, a vitória de chegar até a noite, a vitória de sentar no sofá com sua família, a vitória de dar um bom dia, a vitória de ter um sono reparador, né? Então, é o que se falou, são pequenas vitórias que se tornam comemorações. E aí, quando eu tenho uma vitória, por exemplo, que é a prova que eu vou fazer o ano que vem, e eu faço isso porque eu gosto, porque essa vitória, para mim, é a conexão maior, sabe? Eu chego lá no alto da montanha, vejo o caminho inteiro que foi percorrido até chegar aqui, você olha para trás, e aí você se conecta. Essa vitória, você fala assim, pô, olha as outras vitórias que eu tive no meu dia, né? Foi o acúmulo dessas pequenas vitórias, primeiras conquistas, primeiras comemorações. Então, e aí depois do alto de toda a montanha, tem a descida, né? Que eu falo que é o agradecimento. Então, a gente agradece realmente, assim, tudo que você faz na vida, se você olhar por esse lado de uma comemoração, né, de uma vitória que você conseguiu, depois você só agradece, você tira o seu tempo para você e as coisas começam a fluir muito. E é lindo, né, Gabi? É É, lindo. é demais isso daí, tipo, é muito Muito. legal conversar, ter essas pessoas aqui agora, ter recebido esse convite, porque
é muito legal falar dessas coisas, né? Eu acho que cada Muito. vez mais a gente tá, o mundo está se abrindo a isso, está percebendo a importância disso, né? Não foi à toa que aconteceu tudo isso, Penso igual. que chegou esse momento para todo mundo repensar um pouquinho nas coisas, cada um no seu momento de vida, mas acredito eu que seja muito mais do que um simples vírus aí, né, que está causando, mas muito mais dentro de cada um para perceber essas comemorações do dia, né? Total. E o jogo da vida é simples, é fazer o básico, é o essencial, que o complexo ele chega para nós, aquilo que a gente acha complexo, que a gente pensa tanto na carreira, no dinheiro, no relacionamento, na perfeição. As coisas começam a chegar em você se você faz o básico, né? Então, Total. E são instrumentos de cura, né? Ó, o João aqui, cara, esse João Tambora, ele é fantástico, um mestre de yoga, consegue trazer a meditação para o paraquedismo, que é uma combinação máxima de adrenalina com isso. A Marcinha também, que delícia estar aqui com vocês. E eu acho que essa é uma das coisas que pode impulsionar a resiliência e a gente aprender a honrar a nossa jornada. Como ela foi, com todos os erros e acertos. Existe uma tendência da gente cometer os extremos no olhar para trás, né? Ou dourar demais a pílula, ou sujar demais a pílula. E quando você exercita o olhar de antropólogo, que eu costumo dizer, sabe aquele olhar de antropólogo é assim, gente? Sabe Globo Repórter? No Globo Repórter, as pessoas não vão lá e falam assim, gente, olha que horror, essa comunidade come isso. Nossa, eles vivem nisso, que péssimo. Não tem julgamento de valor. É apenas um olhar. Eles fazem isso, eles comem isso, eles se reproduzem assim, hoje no Globo Repórter. Nessa leveza. Quando a gente começa a exercitar o olhar de antropólogo para nossa trajetória e ver que está tudo certo, na mais perfeita ordem, você começa a ser grato por absolutamente tudo que te aconteceu, porque foi tudo isso que te transformou em quem você é hoje. Eu costumo brincar assim, né? Se você vai culpar alguma coisa a seus pais, por exemplo, culpe por tudo, até pela coisa boa. Se você vai falar que, sei lá, faltou presença de um deles, agradeça, porque isso pode ter trazido algumas feridas na sua criança interior, mas te fez essa pessoa brava, com guerreiro, independente que você se tornou. Se não fosse essa ausência, talvez você não teria feito isso. Então, tudo aquilo que aconteceu e que você não tem como controlar ou mudar, a principal pergunta é: como essa situação, essa pessoa pode me tornar melhor? E aí a gente aprende a coisa mais mágica que, na minha humilde opinião, é a resiliência mental, que é a capacidade de ser grato por aquilo que você não tem controle. É fácil a gente terminar de ver o jogo e saber o que o time tinha que ter feito depois que o jogo acabou. Então é óbvio que às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala, meu, mas era tão óbvio, como é que eu fui besta que eu não vi? Porque não tinha como ver, você fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha. Então, quando a gente começa a olhar com mais generosidade para a nossa história e honrar, fica um caminhar mais bonito, né, Gabi? Como é esse nosso aqui, lado a lado, mesmo longe, mas lado a lado a gente está terminando a nossa live. Passou muito rápido, 1 hora, Gabi! passou, nem me dei conta também. Só para complementar o que você falou, assim, essa frase eu levo, né, depois que eu a ouvi. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, a partir do momento que a gente instala, né, essa frase em nós, não tem perca. Não tem o que você se lamentar, não tem. Tudo acontece como deve acontecer. Então, ou você ganhou, ou você aprendeu. E aí é um dos dois caminhos, toca a bola para frente e olhar com esse lado bom, né? Você falou da família, na imersão, dentro da imersão, eu faço constelação familiar online, Lindo. né? E é tipo, é muito legal, assim, porque a constelação é só de energia, sabe? Foi muito legal que Lindo. a gente fez agora e a gente olha com um olhar que para os nossos, para nossa família, para os nossos pais, de genuinidade, sabe? Sim, De sim. altruísmo, de amor, porque
é isso, eles nos deram a vida, né? Então é o que a gente tem que ser grato, não tem Com como certeza. tudo isso daí. Gente, sigam o Gabi, a gente tem só 15 segundinhos. Sigam o Gabi aqui, tá aqui o Insta dele. Sigam o João Tambor também, que ele tem várias práticas lindas. Acompanhe aqui com a gente tem uma sequência de lives acontecendo. Gabi, Mara, gratidão, meu amor. obrigado. Sempre muito bom estar aqui com você e que a gente Valeu, se encontre mais vezes aí a hora que passar tudo isso. com certeza. Obrigado pela troca, obrigado pelo convite. Valeu, pessoal que esteve